quando eu era um pouco mais novo, eu tinha vergonha, às vezes, de falar que era espírita por N coisas que já aconteceram, desde piadinha em escola, essas coisas. Então, eu evitava, às vezes, dizer, até que eu comecei a me sentir mal com isso, né? Me sentir mal tanto com as piadas das pessoas, com o não entendimento delas, às vezes, também, quanto com a questão de eu omitir. Eu nunca disse não sou. Mas eu nunca cheguei com bandeira, eu sou espírita, entendeu? Eu escondo, vamos supor, entre aspas, no meu emprego. Porque você fica naquela, né? Tem medo de perder o emprego por causa realmente da religião, por causa do preconceito. Mas não escondo, não. Se uma pessoa chegar aqui, religião você é, dependendo da rua onde estiver, com certeza eu vou falar que eu sou bandista. Não tem preconceito, não tem esse receio, não. E eu tinha mais preconceito antigamente com meu ex-namorado. Que ele falava, puta, Lídia, você é a única pessoa que vai na igreja de sábado à noite e não sai. Então, eu acho que o maior, não sabe assim, a coisa que eu mais via, que era claro pra mim, era esse comportamento dele. Que ele sempre falava. Às vezes tinha alguma coisa que a gente tinha que vir aqui dedicar. Ele falava, nossa, mas você vai hoje, não sei o que, todo dia à noite você tá lá, não sei o que lá. E ele reclamava muito. Ele na época, ele não ia, não frequentava, não acreditava em muita coisa. Hoje, eu fui conversar com ele esses tempos e ele falou pra mim, agora ele tá indo em outra religião, tá gostando, tá indo de sábado à noite e de quinta-feira à noite na igreja. Então eu acho que isso é muito de pessoa, sabe, que não acredita, que por isso que tem esse preconceito, que acha que não vai mudar em nada. Vai perder um dia de festa por baixo. O que eles mais reclamam? Quando falam, eu não vou na festa porque eu tenho um culto para ir, ou tenho algum lugar para participar. O pessoal, eles dizem assim, ministra, o pessoal está me zoando, está falando que não sei o quê. Então, às vezes, acontece assim, das pessoas não entenderem, muitas vezes, a parte espiritual, o que leva, né? Você vê uma religião, porque tem preconceito. A Umbanda era muito discriminada, né? Então todo mundo, eu não podia falar que era umbandista. Tanto no meu emprego, em todo lugar realmente tem um preconceito, né? Todo mundo fala que a Umbanda é uma coisa do mal, né? Que pratica coisas ruins, né? O preconceito diminuiu muito, mas ainda existe um preconceito muito grande, apesar de ter diminuído. Então, sempre existe um risco da pessoa se identificar como umbandista e sofrer preconceito no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu grupo de amigos, enfim, sempre existe um risco muito grande, mas é sempre melhor quando a pessoa se apresenta e se identifica logo, não que ela precise sair falando, mas quando surge a oportunidade de falar sua crença religiosa, é sempre melhor que ela fale do que ela esconder. Eu acho que se eu me envergonho de alguma coisa, então eu não devo fazer. O que eu devo fazer com convicção. Não se preocupar em agradar os homens, agradar a Deus. Se você procurar agradar a Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, não tem com que se preocupar. Porque Deus vai estar atento, a Bíblia fala que Deus conhece o nosso coração, sabe tudo que nós pensamos, sabe quais são as nossas intenções, quais são os nossos planos. Então, se você buscar em Deus, Ele vai cuidar da sua vida, então não tem por que se preocupar com nada. Se você é uma pessoa que faz aquilo que o grupo deseja, ou vive em função das pessoas, do que elas vão pensar e do que elas podem pensar, não é? Então eu arrumo desculpas, por exemplo, né, que eu vou fazer uma coisa e acabo indo na missa, não é? Ao invés de ir no cinema com o grupo, eu estou tentando camuflar e estou tentando viver em função do grupo. Não é? Isso é não ter autenticidade. Isso é não ter caráter. Um caráter sólido, pelo menos. Eu vou viver sempre em função do que os outros irão pensar. O que você faz é pra você. Se você tá gostando, se você é um bandido, se você gosta, assume. Acho que nada de ruim vai acontecer. Acho que Deus sempre tá ali pra ajudar. Né? Não que eu vou falar que eu sou bandista, ou não vou arrumar emprego em lugar nenhum. Com certeza vai sempre ter um pra estender a mão pra você. Acho que é isso aí. A pessoa tem que... Se é crente, vai pra igreja mesmo, louva a Deus, porque... é o único caminho, eu acho, né? Deus é o caminho, com certeza. Tanto na Umbanda, quanto na igreja, tudo que é religião. Eu acredito, eu acho que é certo, então
Independente do pensamento dos outros, esse é o meu. Não interfere em nada em mim. O meu namorado vem também, mas ele trabalha. Então a gente não se vê muito. Então às vezes que tem segunda e sexta tem trabalho aqui. E ele me convida, por exemplo, de sexta para ir no cinema, tudo. Mas não, primeiro o meu compromisso é aqui, sabe? Eu adotei esse compromisso, eu me comprometi com isso. Então eu venho de segunda e sexta aqui e os outros dias eu posso sair normalmente. Eu, por exemplo, eu respeito, não tenho problema nenhum. A minha opinião sobre a religião fica alheia a essas pessoas. Eu tenho amigos que têm religião, mas eu acho que se eles têm uma religião, não tem problema. Contanto que eles não se deixem só levar pela religião, que eles tenham uma cabeça crítica também. Eu acredito que se faz bem para a pessoa, não vejo nenhum problema. Estudos que eu já li, alguma coisa assim, dizem que religião, seja qual for a religião, traz uma certa felicidade para as pessoas. Então, eu não acho que seja ruim, eu só não acredito, faz parte da minha opinião. A fé de cada um deve ser respeitada, mas mesmo assim não tenho religião, sou ateu, não tenho coerência que haja algo que não esteja ligado ao materialismo histórico e dialético. Religião não é legal discutir, né? Porque a palavra você acredita pela fé. Então se a pessoa não acredita na palavra, eu não vou discutir com quem não tem fé, com quem não acredita. Então eu respeito, fico na minha. Agora se a pessoa está aberta para ouvir a palavra e tal, eu falo minha posição, minha postura, as pessoas respeitam, do mesmo jeito que eu respeito a elas. Porque a gente ama todos, a palavra ensina que a gente tem que amar os pecadores, amar as outras pessoas que também não têm a mesma direção. E esse amor, é nesse amor que as pessoas vão ver, poxa, o que está acontecendo? E o que é que ela tem diferente? Então a gente tem que respeitar assim todas as religiões, todas as pessoas que têm um pensamento. E não que eu aceite, mas eu vou respeitar, convivo normalmente. Faculdade, tinha muita gente que frequentava outras religiões, espírita, católico, tá? Na boa, você saber respeitar mesmo. Principalmente na faculdade, muito difícil, né, ter amigos da mesma religião. Eu tenho muitos amigos dentro da religião também, mas os amigos fora, elas sabem o que eu acredito e respeitam, né. É difícil você ser amigo de alguém que não respeita, e não dá, né, que ela acaba te satirizando ou querendo te levar pra fazer outras coisas que você não acha correta. Mas acho que é perfeitamente normal você ser amigo. Mesmo porque a gente convive com pessoas tão diferentes, né? Os melhores amigos, na verdade, são aqueles que são mais diferentes de você, que te completam, que te ajudam de alguma forma. Acho que é por isso que é tão importante conhecer tantas pessoas de tantos pensamentos diferentes. Elas te elevam de alguma forma. Olha, a maioria dos meus amigos também são espíritas, mas eu tenho vários amigos católicos também, que às vezes até se identificam com as coisas que eu penso e falo. Se bem que eu não fico toda hora falando de espiritismo, que é chato, né? Eu tenho já recebi vários convites já para ir em outras religiões. Não vejo por que não ir, seria até legal ir para a gente conhecer, mas jamais trocaria com toda a certeza do mundo. Sou extremamente católico e penso não um pouco em mudar de religião. Eu acho que vale a pena uma religião, a partir do momento que a religião cria uma religiosidade, um vínculo com Deus, que me leve a ter coragem, isso é fé, a ter coragem de ser cada vez mais, não é? E viver cada vez mais, não é? E isso é a verdadeira religião. Então eu gostaria assim, de deixar como critério de análise, né, da sua própria religião isso. A tua religião te faz transcender verdadeiramente ou não? Ou a tua religião é um cabresto, é uma poda, é uma castração para você, é um medo de viver, é uma dependência a um ser transcendente. Eles assim colocam o que eles pensam que é o certo e você segue. Você tem a liberdade de escolha, de entender da maneira que você achar melhor. E ter essa liberdade. Também não precisa necessariamente só vir aqui. Posso frequentar outra religião, que aqui ninguém vai falar nada, assim, que eu não posso ir. A doutrina ela não condena. Ela um outro preceito é a questão do livre-arbítrio, né? Ela não condena as atitudes, mas ela te dá um modelo de ação, no caso seria Jesus, em cima dos ensinamentos, para que você tente né, sempre melhorar para fazer coisas boas. Mas
Ela não diz, tipo, não faça isso, não faça aquilo. Ela diz, faça, seja bom, faça caridade, não sei o que e tal.